Assim diz a palavra de Deus. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Vamos orar para pedir a ajuda de Deus, nosso Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me a explicar essa passagem da Escritura e que os irmãos possam ser edificados e a gente possa hoje morrer mais um pouco para nós mesmos, para viver totalmente para o Senhor. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava vendo um fato muito curioso. Um homem chamado Antônio Vieira, ele é um lavrador de 66 anos. E diz que desde 2018 ele tenta provar que ele está vivo. Ele está vivo, mas ele recebeu uma certidão de óbito. E eu estava pesquisando, disse que isso é muito comum. Pode acontecer o que nós chamamos de homônimo. Pessoas que têm o mesmo nome de você, e daí ela morre, e daí de alguma maneira você morreu também. Há uma troca, um erro de documentos. Ou pode acontecer algum golpe, sabia? Ou pode acontecer várias coisas que eu vi que isso é recorrente. Tem muitos casos em que a pessoa está viva, mas ela tem que provar que não está morta. Ela tem uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito ao mesmo tempo. Estranho isso, né? Imagina você ter uma certidão de óbito estando vivo. Que estranho. Mas eu estava pensando que isso tem tudo a ver com o cristianismo. Porque isso que o nosso tema hoje é morremos com Cristo. Um verdadeiro cristão, ele tem duas certidões. Ele tem uma certidão de óbito e ele tem uma certidão de nascimento. Calma que eu vou explicar para vocês mais sobre isso. Mas meus irmãos, eu já tenho falado aqui algumas pregações sobre um grupo chamado gnósticos, da época dos Colossenses, do primeiro século. E esse grupo ele fazia uma espécie de ecumenismo religioso. Eles conseguiam misturar rituais judaicos, eles conseguiam misturar cristianismo, eles conseguiam misturar filosofia grega, e eles conseguiam misturar práticas de religiões pagãs, espíritas. Veja a miscelânea, a bagunça que eles faziam para misturar e tentar trazer isso para dentro da igreja. Rituais judaicos, filosofia grega, paganismo, judaísmo, era uma bagunça. Isso estava acontecendo nessa igreja dos Colossenses. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E o apóstolo Paulo está tão preocupado com aquela igreja, com aqueles irmãos. Tanto que a semana passada nós vimos no capítulo 2, versículo 4, ele fala: digo a vocês para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. O apóstolo Paulo estava preocupado daqueles irmãos serem enganados com esse falso culto. No versículo 8 do capítulo 2 ele fala a mesma coisa. Ele fala: tenham cuidado para ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está preocupado com aquela igreja. Olha, cuidado com essa bagunça que eles estão criando aí, para que vocês não sejam enganados. Porque, meus irmãos, esses gnósticos, esse grupo religioso, filosófico, eles tinham uma teologia errada.
E a teologia errada, ela sempre vai desembocar numa prática de vida cristã errada. Por isso a teologia é tão importante, conhecer a Bíblia é tão importante, porque se você tem uma teologia errada, a sua prática de vida cristã vai ser errada, e inclusive a forma de você cultuar a Deus vai ser errada. Eles queriam que os irmãos fossem obrigados a fazer o que Deus não mandou. Mas eles também queriam proibir que os irmãos fizessem coisas que Deus não proibiu. Repito, é importante. Os gnósticos queriam que a igreja, os irmãos, fizessem coisas que Deus não mandou eles fazerem. E eles queriam proibir algumas coisas que o próprio Deus não proibiu. Nós vimos a semana passada que Jesus Cristo, Ele é suficiente para que eu tenha uma vida plena, uma vida nova. E a semana passada também foi falado que Jesus, a cruz de Cristo, ela foi suficiente para que nós tenhamos o perdão total dos nossos pecados. Só Cristo é suficiente para a nossa vida cristã, para o nosso perdão e para que nós tenhamos uma nova vida. Solos Cristo, como diz a Reforma Protestante. Mas, meus irmãos, esse grupo ele estava criando 3 ismos a parte de Cristo: legalismo, ascetismo e sincretismo. Calma que eu vou explicar para vocês cada um deles. Legalismo, ascetismo e sincretismo. Tudo uma maneira humana, doutrinas humanas de tentar ajudar a Deus naquilo que só Deus pode fazer por você. E ao tentar ajudar Cristo, eles acabavam anulando a cruz de Cristo, a suficiência da cruz de Cristo, através de doutrinas de homens, de filosofias vãs, de rudimentos do mundo, que não é segundo Cristo. Meus irmãos, então o nosso tema hoje é que nós morremos com Cristo para os rudimentos desse mundo. Eu não sei se você percebeu, no legalismo, eles estavam tentando acrescentar algumas regras para que as pessoas fossem aceitas por Deus. Uma delas, nós vimos a semana passada no capítulo 2, versículo 11, que era a circuncisão, algo que já era passado para o povo de Deus. Agora é o batismo, como nós fizemos aqui com José. Nós não circuncidamos o José, nós batizamos eles. E eles estavam tentando trazer de volta práticas da lei de Moisés para que o povo de Deus praticasse. Vai dizer no versículo 16 que eram comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, tudo coisa que era na lei judaica. Então eles diziam assim: só Jesus não é suficiente para a sua vida cristã, você precisa guardar os rituais judaicos. E os rituais judaicos, nós sabemos, meus irmãos, que tinham as festas judaicas que o povo de Deus tinha que guardar e praticar. Tinham os sábados que marcavam o início das festas judaicas. O povo de Deus tinha uma dieta na antiga aliança, coisas que eles não podiam comer, como por exemplo, vocês sabem, a carne de porco. E daí eles estavam trazendo isso de volta, e o apóstolo Paulo fala no versículo 16, que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas. Ele vai falar no versículo 18, que ninguém venha ser árbitro para desqualificar vocês. Então pessoas que não aderiam a essas práticas do Velho Testamento, eles inclusive desqualificavam esses cristãos como os cristãos mais fracos, ou cristãos menos espirituais, porque alguns não aderiam a isso que eles ensinavam. Eles queriam desqualificar aqueles que não praticavam o que eles ensinavam como não crentes verdadeiros. E o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, que esses legalismos era tudo sombra de uma realidade que já tinha chegado. Nós sabemos que a lei de Deus é boa. Inclusive, Jesus disse que nós devemos amar e guardar os mandamentos de Deus. Mas o que eles queriam trazer de volta para o povo de Deus praticar eram rituais cerimoniais que já tinham ficado para trás, já tinham ficado na velha aliança. Por exemplo, como os sacrifícios, como as festas, a mobília do templo. Tudo isso, meus irmãos, no versículo 17 fala que era uma sombra.
Tudo que era praticado no Antigo Testamento em relação às cerimônias, o propiciatório, a festa dos tabernáculos, por exemplo. A festa dos tabernáculos, sabe o que significava? Era a festa das colheitas. O povo tinha, dentro do templo, não sei se você lembra, a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança tinha o maná, tinha o bordão de Arão, tinha a tábua da lei dos mandamentos. Daí quando tudo isso era sombra, já viu quando você está vendo a sombra de alguém? Você tem uma ideia do corpo daquela pessoa, não é? Então todos os rituais do Velho Testamento era sombra de quem? Do Senhor Jesus. E daí no versículo 17 Paulo fala que agora porém o corpo é Cristo, ou seja, Cristo Jesus chegou, Ele é a realização de tudo aquilo que os rituais, que a mobília, que as festas apontavam. Então tudo isso ficou para trás. Por exemplo, a festa da colheita era uma festa para se alegrar. Depois que Jesus veio, a nossa alegria é Cristo. Os sábados, eles apontavam para quê? Que o homem descansa em Deus o seu trabalho. Daí quando Jesus vem, o nosso descanso é Cristo. O maná que ficava dentro da Arca da Aliança era como Deus alimentou o povo no deserto. Daí quando Jesus vem, Ele é o verdadeiro maná, Ele é o pão da vida. Então perceba, irmãos, eles queriam de alguma maneira, já tinha a realidade, já tinha Cristo, e eles queriam ensinar que o povo tinha que voltar para as sombras, e criando leis, criando mandamentos que Deus não pediu para eles fazerem. Meus irmãos, o legalismo, eu preciso agora contextualizar conosco aqui. Nós não estamos no primeiro século, nós não temos os gnósticos aqui tentando ensinar a gente, mas eu preciso agora contextualizar conosco quando que nós podemos ser legalistas. O legalismo, meus irmãos, ele é uma incoerência, ele sempre se mostrou incoerente. É uma maneira externa de tentar mostrar uma espiritualidade que não existe. O legalismo ele sempre foi incoerente, ele se preocupa em mostrar uma espiritualidade externa baseada na aparência, mas não baseada em Cristo. Então vamos fazer algumas adaptações para nós aqui, para que a gente possa tomar cuidado para não ser legalista. Por exemplo, quando você dá o dízimo, achando que isso de alguma maneira ajuda na sua salvação, ou acha que de alguma maneira você vai ser abençoado e Deus tem que te abençoar porque deu o dízimo. Cuidado, pode ser legalismo. Quando você é fiel à agenda da igreja, então externamente você é fiel à agenda da igreja, mas cuidado para você não achar que é um crente melhor do que outros que não podem ser tão fiéis à agenda da igreja. Talvez você pode ser fiel à agenda da igreja, mas estar desconectado das pessoas e nem estar tão interessado na palavra assim. Você vem. Aqueles que fazem jejum e acham que de alguma maneira tem algum mérito agora diante de Deus porque fez o jejum. Já viu aquilo? Eu jejuei, então Deus vai abrir a porta do trabalho. Cuidado com, talvez você não come carne de porco, talvez você não bebe refrigerante e acha que de alguma maneira é mais espiritual por isso, mas talvez alimenta o seu coração o dia todo com a internet, com o Instagram. Talvez você passa o ano novo na igreja, a festa, judaica. Talvez você passe o ano novo na igreja, mas os seus projetos para o ano não tem nada a ver com a obra de Deus. Meus irmãos, o nosso coração ele pode ser legalista. Os sábados, talvez você guarde o dia do Senhor, mas passa o dia inteiro descansando, nem vem à igreja. Ou pior, você guarda o dia do Senhor, mas não descansa em Deus. Está preocupado já com a segunda-feira de tudo que você tem para resolver. Há o perigo, meus irmãos, de nós sermos legalistas, de fazer coisas externas e achando que vamos ter uma espiritualidade melhor porque praticamos algumas coisas, e até achamos que aqueles que não fazem como nós fazemos, eles são menos crentes do que a gente. Obviamente que eu não estou a dizer aqui que nós não devemos dar o dízimo,
não devemos ser fiéis à agenda da igreja, não devemos fazer jejum, não devemos cuidar da nossa alimentação, não devemos participar de uma festa da igreja, não devemos guardar o domingo, mas o cuidado para que a gente não faça isso a partir de um mérito humano e não a partir da obra de Cristo na nossa vida. E de achar que por fazer algumas coisas, Deus me aceita por essas coisas e eu mereço alguma coisa de Deus porque faço algumas coisas. Isso é legalismo. E achar que outras pessoas são menos espirituais porque não fazem a mesma coisa que eu faço. O apóstolo Paulo vai falar: cuidado para que ninguém seja árbitro, desqualificando vocês, porque vocês não fazem aquilo que eles mandam vocês fazerem, que Deus não mandou fazer. Mas então como que eu devo fazer as coisas para Deus sem ser legalista? A partir da motivação correta, a partir daquilo que Cristo é e daquilo que Ele fez por mim. Nós devemos fazer tudo o que nós fazemos para Deus, para a igreja, não para ser aceitos por Deus, não para ser abençoados por Deus, mas porque já fomos aceitos por Deus em Cristo, porque já somos abençoados em Cristo. Então fazemos algo agora como gratidão e amor ao nosso Deus. O contrário disso é legalismo. Mas agora vamos falar do ascetismo. Se o legalismo é fazer coisas que Deus não pediu para a salvação ou para ser abençoado, o ascetismo é deixar de fazer coisas que Deus não proibiu. Isso está lá no versículo 20 e 21, acompanhem comigo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Proibir coisas que Deus não proibiu. Regras que junto com o legalismo, elas se tornam um peso, um jugo para a pessoa servir a Deus. Quando Jesus, pelo contrário, Ele nos chama para pegar o jugo dele, que é um jugo suave. Para você ter uma ideia, eu pesquisei o que os gnósticos queriam ensinar para a igreja, que não podia fazer. Fruto da teologia errada deles, que eles acreditavam que a matéria é má, o corpo é mau, então a gente tinha que de alguma maneira nos abster da matéria ou punir o nosso próprio corpo. Eles acreditavam que se você fizesse isso, você ia crescer em espiritualidade. Então os gnósticos, para você ter uma ideia, eles falavam que um cristão verdadeiro tinha que se vestir mal. É sério. Um cristão verdadeiro que queria desenvolver a sua espiritualidade, ele tinha que dormir em camas duras. Imagina que você com esse colchão seu ortobom. O cristão verdadeiro tinha que fazer longos jejuns, ficar sem dormir para passar a madrugada orando. Eles tinham que ficar inclusive alguns tempos sem falar. Eles proibiam bebidas e eles proibiam participar de festas, desde que não sejam as festas judaicas. Essas eram algumas regras que eles proibiam para que os cristãos não fizessem. E Paulo adverte que tais regras, ao invés de ajudar a vida espiritual, no versículo 20 ele fala que atrapalha. No versículo 20 ele fala: se vocês morreram com Cristo, por que se sujeitam às regras? Esse sujeitar às regras é porque vocês se tornam escravos, sendo que Jesus já libertou vocês. Vocês estão se tornando, ao obedecer esses homens, escravos novamente. Cristo já libertou vocês. É o que nós chamamos, meus irmãos, de usos e costumes. Uso e costumes não significa santidade. Porque a semana passada nós vimos, eu estou lembrando a semana passada porque tem muito a ver, para que vocês entendam hoje, que a lista dos nossos pecados, elas já foram levadas na cruz de Cristo. Mas vai dizer no versículo 15, que nós vimos semana passada, que Jesus também levou as ordenanças que nos eram prejudiciais. Aquelas ordenanças que não podiam no Velho Testamento, que eram prejudiciais a nós, elas também foram cravadas na cruz de Cristo.
Nós vimos que a morte de Jesus é a nossa morte e a ressurreição de Jesus é a nossa nova vida, é a nossa ressurreição. Então nós precisamos, não mais, meus irmãos, de um jugo pesado em nossas vidas. Nós não precisamos mais de opressão, de regra de homens, de doutrinas de homens para pesar as nossas vidas e tornar a nossa vida cristã um peso, um enfado, uma tristeza. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque um verdadeiro cristão, ele já carrega numa mão a certidão de óbito e na outra mão a certidão de novo nascimento, aonde diz que nós somos agora uma nova criatura, nós somos livres, nós somos chamados agora a viver nele. Como fala o versículo 6, que o presbítero leu na liturgia, no versículo 6 ele fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O nosso chamado agora, em Cristo, nós passamos a viver uma nova vida nele, com uma nova consciência, com uma nova mentalidade, frutos de um novo coração, como nós cantamos aqui na última música. Esse é o chamado cristão, é eu morrer para mim mesmo e nascer em Cristo, e agora com um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova consciência, eu ajo na sociedade e eu sei aonde ir, aonde não ir, o que fazer, o que não fazer. Porque, meus irmãos, colocar regras sobre os cristãos é mais fácil. Se eu chego aqui junto com os presbíteros, a liderança, e coloco um monte de regras para vocês: olha, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. É muito mais fácil colocar regras sobre o povo de Deus. Mas no versículo 23, o apóstolo Paulo fala que isso não tem valor algum na luta contra o pecado. As regras do pode e não pode, elas não têm valor algum nas nossas inclinações contra o pecado. Porque Paulo está ensinando que as coisas externas, as exterioridades, elas não produzem a verdadeira santidade. A verdadeira santidade, ela é produzida no novo nascimento. Portanto, se você é contra coisas externas, como um homem usar brinco, como fazer tatuagens, como bebidas, se não seja com embriaguez, é óbvio. Se você é contra ouvir músicas do mundo, se você é contra dança, se você é contra esportes. Uma vez eu conheci um jovem na missão e ele jogava bola tão bem. Falei: cara, você está desperdiçado? Ele falou assim: tem 3 anos que eu não jogo futebol. Eu: é mesmo? Por quê? Na minha igreja era proibido jogar futebol, é pecado. Estou falando sério. Então, meus irmãos, se você é contra ouvir músicas do mundo, se você é contra fazer uma tatuagem, se você é contra bebidas, é óbvio, desde que não seja embriaguez, se você é contra alguma dessas coisas, assim como eu sou contra de algumas coisas que eu falei, algumas dessas coisas que eu citei, eu sou contra. Sobre a bebida, por exemplo, eu nunca serviria bebida numa festa da minha família. Nunca serviria uma bebida numa festa da minha família. Mas, meus irmãos, se você é contra, seja contra para você, e que isso não seja uma regra para o outro. Vocês estão me entendendo? Porque nós não podemos dizer que tais coisas sejam menos espirituais ou que é pecado. Por quê? Porque Jesus não disse. Jesus não disse que essas coisas são um pecado. Inclusive, Jesus disse justamente ao contrário, que aqueles que se preocupam muito com as coisas externas, como os fariseus, Jesus chama eles de um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Eu, por exemplo, estou aqui à frente hoje, eu recebi até alguns elogios das senhoras. Falou: pastor, você está bonito. Oh, obrigado. Obrigado. Hoje é um dia especial, tem batismo do José. Mas se tivesse aqui um pastor tatuado, eu não posso dizer que ele seria menos espiritual do que eu ao pregar a palavra. Porque essas coisas externas não significam a verdadeira espiritualidade.
Meus irmãos, ambos, legalismo e ascetismo, são rudimentos do mundo e doutrina de homens. E essas coisas você encontra em qualquer religião. Qualquer religião vai dizer para os homens: isso pode, isso não pode. E essas coisas, meus irmãos, invalidam o poder da cruz de Cristo. Invalidam o poder da cruz de Cristo. O legalismo, ele invalida o poder da cruz de Cristo para salvar, porque ele acrescenta alguma coisa à cruz de Cristo para salvar o homem. E o ascetismo invalida a cruz de Cristo para santificar o homem, porque tudo que emana da cruz é suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação, porque a morte de Cristo naquela cruz é a minha morte, a ressurreição de Jesus no domingo é a minha ressurreição. E a cruz é justamente o que difere o cristianismo de toda religião ou filosofia. Toda filosofia, toda religião tem bons ensinamentos. Tem gente que muda de comportamento, deixa de beber, deixa de fumar, se torna até um bom pai, em qualquer religião, em qualquer filosofia, mas nenhuma delas tem a cruz de Cristo, que tem o poder de salvar e santificar o homem de dentro para fora. Só a cruz de Cristo faz isso. Então o legalismo e o ascetismo, eles anulam o poder da cruz de Cristo. Por isso Paulo está tão preocupado e fala: cuidado para que ninguém vos engane. Porque, meus irmãos, um homem regenerado, ele vai se santificar. Um homem regenerado que morreu e nasceu de novo, ele não precisa de apenas passar um verniz, ele não apenas precisa pintar o exterior, passar uma maquiagem no seu pecado. Um homem regenerado, ele vai ter uma mudança de dentro para fora, porque ele tem a certidão de óbito e de nascimento nas suas mãos. Mas ainda tem mais um ismo que eles estavam tentando passar para a igreja, que é o sincretismo. O sincretismo, do versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim: não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Meus irmãos, veja que o versículo 18 fala que o culto deles era baseado, firmado em visões. Era baseado não na palavra de Deus, era baseado em visões. Daí no versículo 23 o apóstolo Paulo fala que é um culto inventado, que tem aparência de sabedoria, mas é um culto de falsa humildade, é um culto baseado em visões e não na palavra de Deus. Os gnósticos, ao ensinar o sincretismo, eles falavam que a experiência com o mundo espiritual, a parte da palavra, é muito importante. Eles ensinavam que nós devíamos dar valor a uma experiência subjetiva com Deus, em detrimento à verdade objetiva da palavra de Deus. Por isso que diz que eles promoviam culto a anjos. Não era que eles cultuavam os anjos, era que eles usavam os anjos como se fosse uma espécie de mediador. Os anjos que falavam com eles, os anjos que traziam a palavra, visões de anjos, era um culto totalmente sincrético, fruto que eles trouxeram isso do paganismo, do espiritismo para dentro da igreja. E veja que esse sincretismo era arrogante. O apóstolo Paulo fala que ninguém se faça árbitro contra vocês. Um culto baseado em visões, não um culto baseado na palavra de Deus. E acaba que no versículo 23 Paulo fala que é um culto inventado, é um culto de si mesmo. Ele tem uma falsa humildade. Era um show de externalidades místicas. Você olhava externamente, parecia um culto tão espiritual, mas o Paulo fala que era um culto de externalidades místicas, que na verdade era um culto inventado pelos homens. Quando eu estava estudando sobre os gnósticos e vendo aqui o versículo 18 e 23, eu percebi que muitas igrejas evangélicas, elas são sincréticas. Mas, meus irmãos, é muito ruim isso.
Porque o sincretismo, assim como o ascetismo, ambos são para tentar mostrar algo que não existe, algo para mostrar algo que não é de verdade. Um culto baseado em sonhos pode parecer ser mais espiritual, mas não é o culto verdadeiro que Deus nos pede na sua palavra. Mas, meus irmãos, o que nós devemos fazer então? Contra o ascetismo, contra o legalismo e contra o sincretismo. O apóstolo Paulo responde no versículo 19. No versículo 19 ele fala: e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O que um crente tem que fazer? Ele não pode reter a cabeça, ele tem que estar ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. Jesus é o cabeça, e veja que se eu estou ligado à cabeça, eu estou ligado ao corpo, eu vou ser sustentado por Deus, e o crescimento espiritual de Deus na minha vida vai ser normal, vai ser natural, vai ser comum. Nós não vamos precisar inventar alguma coisa. Paulo fala isso: se nós não retemos a cabeça, o que é isso? Se nós estamos ligados a Cristo, se nós estamos ligados ao corpo, automaticamente, no versículo 19 fala que nós vamos ser supridos e bem vinculados, nós vamos ter um crescimento espiritual que vem de Deus. O verdadeiro crescimento espiritual que vem de Deus é estar ligado a Cristo, estar ligado ao corpo de Cristo, e assim esse crescimento espiritual vem. Quero partir para a conclusão perguntando para os irmãos: você tem tendências mais legalísticas ou legalistas, ascéticas ou sincréticas? Pensa um pouquinho agora sobre a forma que você vê o cristianismo. Você tem mais tendências legalistas, ascéticas ou sincréticas? Ok, se você acha essas coisas importantes para você, aquilo que Deus não pediu, mas você gosta de fazer, aquilo que Deus não proibiu, mas você prefere não fazer, ok, continue com essas regras para você, mas saiba que elas não têm força e poder contra o pecado. Elas, como fala no versículo 23, no final dele, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E a segunda coisa, se você quer continuar sendo de alguma maneira ascético ou legalista, não se torne árbitro contra os outros, como o apóstolo Paulo fala. Não julgue os outros a partir da sua espiritualidade, a partir daquilo que você faz, achando que outros têm que fazer a mesma coisa que você faz, sendo que Cristo não pediu, ou Cristo não proibiu. Afinal, meus irmãos, o que vale é assim como o seu, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o que vale é assim como o seu Antônio Vieira, de 66 anos, você ter a certidão de óbito numa mão, que você morreu para os rudimentos do mundo, que você morreu para o seu eu, que você morreu para o seu pecado, e ter a certidão de nascimento, que você nasceu de novo em Cristo Jesus. E se isso aconteceu, você está ligado a Cristo, você está ligado ao corpo de Cristo, e a seu crescimento espiritual vai ser comum, saudável e verdadeiro. Que hoje nós possamos analisar a nossa vida e pensar se de fato nós já morremos e já nascemos de novo. Se não, você vai buscar regras ascéticas ou legalistas para controlar a sua vida, mas isso não tem valor contra o pecado. O que tem valor contra o pecado é morrer e nascer de novo pelo Espírito Santo. Oremos.